Olá pessoal, tudo bem? Professor Wagner, iniciando mais uma aula, prazer estar com vocês. Na aula de hoje nós vamos tratar de algumas situações contextualizadas envolvendo máximos e mínimos de uma função quadrática. A primeira situação ela diz o seguinte: Pedro pretende cercar uma região retangular, né, em sua chácara para criar galinhas. Para isso, ele comprou 80 metros de tela e pretende usá-la de modo a obter a maior área possível para o galinheiro. Quais devem ser as medidas dos lados desse galinheiro, né, e qual será a área máxima desse galinheiro? Ok, pessoal? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos ter aqui uma região retangular, né? E o Pedro tem 80 metros de telas para cercar essa região retangular de forma a obter a maior área possível, tá bom? Como eu não sei qual é o formato retangular, eu fiz aqui uma breve representação aqui do que poderia ser uma possível maneira dele cercar esse terreno, né, para fazer o galinheiro. Como eu não conheço as medidas dos lados, né, eu vou chamar essas medidas de x e y, tá certo? Então, quando eu juntar aqui esses quatro lados aqui, ó, esse lado mais esse, tem que dar um total de 80 metros, que foi a quantidade de tela que ele comprou para cercar esse galinheiro, ok? Então vamos iniciar a resolução do nosso problema fazendo isso, ó. Percebendo isso, ó, que eu juntando essa quantidade com essa, mais essa, tem que dar 80 metros no total. Então nós temos aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, 1x mais 1x, eu vou obter o quem? Ó, 2x. E eu pegando ó, 1y mais 1y, eu vou obter quem? Ó, 2y. E juntando essas duas quantidades, tem que dar 80 metros. Então eu fiquei aqui com uma equação do primeiro grau, né, com duas incógnitas, tá? O x e y. Eu posso deixar essa equação mais simples, ó. Percebo que eu posso dividir toda essa equação por 2 aqui, deixando ela mais simples. E o fato de eu dividir toda a equação pelo mesmo valor não vai alterar o meu resultado. Então eu peguei aqui, ó, 2x dividido por 2 eu encontrei 1x, 2y dividido por 2, 1y, e 80 dividido por 2 dá 40. Então eu vou trabalhar ó, com essa expressão que ela é mais simples. Como eu vou trabalhar com áreas, né, que é a pergunta qual é a área máxima, o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar uma incógnita em função da outra. Então, o que foi que eu fiz aqui? Ó? O y, ele vai ser igual a quem? A 40. Esse x que está aqui somando, ele vai passar subtraindo. Ó. Então, qual é o valor de y? Y vai ser igual a 40 menos x. Então, eu isolei y em função de x. Tá bom? Agora, falando sobre a área, que é o que pede na questão. Né? A questão pede qual é a área máxima desse galinheiro, né? Então, olha, nós primeiro precisamos saber que a área de uma região retangular, ela é calculada multiplicando o comprimento pela largura, ou base vezes a altura, né? Então, eu vou ter que multiplicar, para mim determinar a área desse galinheiro, eu vou ter que multiplicar quem, ó? X vezes y. Então, quem é a minha área? Ó, a minha área é x vezes y. E aí, olha, nós acabamos de ver que qual é o valor de y? O valor de y é quem? Ó, 40 menos x. Então, o que é que eu vou fazer? Eu conservo aqui o meu x. E onde tiver o y, eu vou substituir por 40 menos x. Ó. Substituir por 40 menos x. E vou promover a multiplicação aqui. Ó. Então, ó, x vezes 40 vai dar 40x. E x vezes menos x ao quadrado. Então, eu obtive essa área que ela é uma área que corresponde a uma função quadrática, uma função de segundo grau, certo? Como o problema trata sobre a área máxima, sempre que aparecer esse conceito máximo e mínimo, pessoal, isso nos remete a quem? Ao vértice lá da parábola, né? Que é o x-vértice e o y-vértice. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Olha, inicialmente, porque pede quais são as medidas do lado desse galinheiro, né? Isso. E
também qual é a área máxima. Então, o que nós vamos fazer? Determinar qual a medida aqui dos lados para que se obtenha uma área máxima aqui desse galinheiro, tá bom? Então, para determinar qual é o valor dos lados para que a área seja máxima, nós vamos ter que, máximo, nos lembra de quem? Do x-vértice, não é isso? X-vértice e y-vértice. Como eu quero saber qual deve ser a medida dos lados para que a área seja máxima, nós vamos determinar aqui, quem? X-vértice, tá bom? Então, e lembrando, quem é o meu x-vértice? Menos b sobre 2a. Aí, substitui os valores que são conhecidos, o b e o a. Voltando aqui para a função, qual é o valor de a? Menos 1. E o valor de b é quem? 40. Então, troca aqui o b por 40. Então, eu tinha menos b, fiquei com menos 40. E o a eu troco por menos 1. Então, eu vou ter, conservo aqui o menos 40. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, eu vou ter aqui, menos com menos vai dar mais. E 40 dividido por 2 dá 20. Então, essa é uma das medidas de um dos lados, né, para que eu obtenha uma área máxima, tá certo? Agora, como esse lado aqui vai ser, é o que vai determinar a área máxima, né? Eu posso fazer uso dele para determinar quem é essa área máxima, tá certo? Então vamos lá aqui, Quem é que vai ser a área máxima? Eu posso calcular de duas maneiras. Como eu já conheço aqui o lado que vai determinar a área máxima, e aí eu percebo o seguinte, se o meu x-vértice aqui é 20, aqui, quem é que vai ser ele aqui, 20. Então eu vou ter quem, o meu outro lado, 40 menos 20 vai dar 20 também. Então a medida dos lados desse retângulo vai ser quanto, 20, Aqui vai ser 20, aqui vai ser 20 também. Agora vamos determinar a área máxima, né? Assim, como eu já percebi que aqui é 20 e aqui é 20, eu já poderia até calcular, olha, multiplicar um por o outro aqui, 20 vezes 20, que ia dar 400 metros quadrados. Seria a área máxima desse retângulo aí, dessa área retangular. Mas vamos determinar fazendo uso da substituição, olha. Como eu percebi aqui que o x-vértice é 20, eu posso determinar a área máxima, que é o meu y-vértice, por substituição. Pego aqui a lei da função, né? Que é menos x ao quadrado mais 40x. E já sei que o lado para determinar a área máxima é 20. Então, onde tiver x aqui, eu vou substituir por 20. Aqui eu tenho menos x ao quadrado. Então, aqui, menos. Deixo o menos aqui fora, tá bom? 20 elevado ao quadrado mais 40 vezes 20. Aí aqui eu tenho, 20 elevado ao quadrado dá 400, que é 20 vezes 20, né? Então, 20 ao quadrado dá 400. Com o menos que está aqui fora, fica menos 400. E 40 vezes 20 dá 800. Aí eu tenho, menos 400 com mais 800, 400. Ou seja, a área máxima que eu posso cercar com 80 metros de tela é 400 metros quadrados, né? Vou colocar aqui, metros quadrados, né? E eu poderia determinar também fazendo uso da fórmula do y-vértice, que é menos delta sobre 4a. Aí nesse caso, quem é delta? b ao quadrado menos 4ac. Aí substituindo os valores, o b, como nós vimos aqui, o b é 40, então troca o b aqui por 40, menos 4 vezes o valor de a, que é menos 1, então troquei o a aqui por menos 1, vezes o valor de c, que nesse caso é 0. Aí como aqui, olha, 4 vezes menos 1 dá menos 4, né? E vezes 0 vai dar 0. Essa multiplicação, quando aparece 0, o resultado é 0. Então, o meu resultado é isso aqui, 40 elevado ao quadrado. E 40 elevado ao quadrado dá 1.600. 40 vezes 40 dá 1.600. Aí substitui aqui, Então, já sei que delta é 1.600. Fica menos o valor de delta, ou seja, que é 1.600, dividido por 4 vezes o valor de a, que é menos 1. Então, aqui eu tenho, menos 1.600. 4 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 4. Aqui eu tenho menos com menos dá mais. E 1.600 dividido por 4 dá 400. Ou seja, obtive o mesmo valor de dois modos diferentes, né? 400 metros quadrados é a área máxima desse galinheiro, que o Pedro pode cercar com 80 metros. Ok?
Uma outra situação, ela diz o seguinte, ó, um boato tem público-alvo e alastra-se com determinada rapidez. Em geral, essa rapidez é diretamente proporcional ao número de pessoas desse público que conhece e o boato que conhece o boato, e diretamente proporcional também ao número de pessoas que não o conhecem, né? Em outras palavras, sendo R a rapidez, né, de propagação, então o R é a rapidez de propagação, P o público-alvo e X o número de pessoas que conhecem o boato, né? Então nós temos três variáveis aqui. O R é a rapidez de propagação, o P o público-alvo e X o número de pessoas que conhecem o boato. Aí nós tem-se a fórmula, né? Ó, R de X igual a K vezes X vezes P menos X, em que K é uma constante positiva característica do boato, tá? Aí diz mais, considerando o modelo acima descrito, que é esse, né? Se o público-alvo é 44 mil pessoas, então nós conhecemos aqui o P, ó, 44 mil pessoas, então a máxima rapidez de propagação ocorrerá quando o boato for conhecido por um número de pessoas igual a. Então quem é que eu quero determinar aqui, ó? O número de pessoas, não é isso? Ó? E aí, qual é o detalhe que eu tenho que ficar atento, né? Aqui está falando, ó, máxima rapidez. Então aqui, ó, quando aparecer máximo, mínimo, aí você lembra sempre, ó, nos remete a quem? Ao x vértice, ao y vértice, tá bom? Professor, mas aqui eu não tenho uma função de segundo grau. Realmente, do jeito que ela está aqui, dá uma leve impressão que ela não é de segundo grau. Então, o meu primeiro passo é exatamente reduzir essa expressão aqui para ver se ela resulta numa expressão de segundo grau ou não, para poder combinar com esse máximo e com o mínimo, né? Tá aqui eu pegando aqui a expressão, ó, R de x igual a K vezes x vezes P menos x, ó, e promovendo aqui, ó, perceba que aqui eu tenho uma multiplicação. Então, o meu objetivo inicial é multiplicar aqui esses elementos. Então, multiplicando, ó, K vezes x, eu vou obter quem? Ó, Kx. E Kx vezes P, eu vou obter quem? Ó, Kpx. Kx vezes menos 1x, ó, aqui eu tenho mais com menos fica menos. E x vezes x, x ao quadrado, ou seja, kx vezes x dá kx ao quadrado. Então aqui, ó, observando essa função, eu percebo que ela é uma função de segundo grau, tá vendo? Ó, x ao quadrado, então função de segundo grau. Aí eu conheço aqui o público-alvo, né? Certo? Que é 44 mil pessoas. E eu quero determinar o número de pessoas que conhecem o boato no instante de máxima rapidez. Não é isso que está dizendo aqui o problema, né? Considerando o modelo acima, se o público-alvo é 44 mil pessoas, então a máxima rapidez de propagação ocorrerá quando o boato conhecido for conhecido por um número de pessoas igual a. Ou seja, eu preciso determinar o número máximo de pessoas que vai resultar na máxima propagação desse boato. Então, ó, número máximo de pessoas é quem? Ó? O meu x-vértice. Então é só calcular o meu x-vértice que eu vou obter o número máximo de pessoas. Então aqui, ó, meu x-vértice nós sabemos que é quem? Ó? Menos b sobre 2a. Então nós temos, ó, quem é b? Aí ó, voltamos para cá. Ó. B é aquele termo que fica do lado do x. Ó. Nesse caso é quem? Ó? Kp. Viu? Ó? Então, menos b, quem é b? Kp, né? Dividido por 2 vezes o valor de A. Então, quem é o A? Ó, o A é quem fica do lado do x ao quadrado, ó, que é quem? Ó, menos K. Então, eu troco esse A ó, por menos K. Então, aqui, olha. Aqui eu tenho ó, menos com menos, vai ficar mais. E aqui eu tenho ó, K dividido por K. Ó, K dividido por K dá 1. Então, você já pode ó, eliminar esses K aqui. Então, eu fico com quem? Ó, P sobre 2. Ó. Fico com esse P sobre 2. Ó. Eliminei os Ks, né? Então, eu fiquei com P sobre 2. Aí, quem é P, pessoal? Ó, P é o público-alvo, que eu já tinha determinado aqui, ó. Que está determinado no problema, ó, 44 mil. Então, é só substituir o P por 44 mil. Então, fica 44 mil dividido por 2, ó.
Então, o número máximo de pessoas, ó, vai ser 22 mil pessoas, certo? Então, aqui, ó, o número máximo de pessoas vai ser quanto, ó? 22 mil pessoas. Portanto, a alternativa correta, ó, letra B, ok? É isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima.